Oi! Haverá um juízo. Haverá um juízo. Haverá um juízo. Gente, o assunto de hoje é muito legal. Haverá um juízo. Como é que isso vai acontecer? Por que isso vai acontecer? Deus é tão mal assim. Essas e outras respostas nós vamos ter nesse vídeo. Solta a vinheta. Olá pessoal, mais uma vez. Esse vai ser um vídeo onde nós vamos conhecer mais um personagem que tem uma história incrível e impressionante. Talvez seja uma das pessoas que viveram os tempos mais conturbados que esse planeta já viu. Sim, nós vamos falar hoje sobre Noé. Se você for estudar lá na Bíblia, você vai ver que Deus ele apresenta diversas características lá de Noé. Mas Noé era um homem humilde, bom, obediente e sempre respeitava os caminhos de Deus. Diferente de outros que nós já estudamos nos outros vídeos. Estudemos, tá bem hoje pra mim, né? Mas enfim, o que eu quero que você entenda é que nós vamos traçar aqui algumas características de pessoas obedientes e de pessoas desobedientes. E aonde isso vai desembocar, beleza? Vamos lá. Eu preciso que você entenda o seguinte: sempre antes de qualquer que seja o juízo de Deus, Deus manda avisar. Se Deus vai destruir essa terra, Ele manda avisar. E Ele avisa com muita antecedência. Eu quero apresentar para vocês hoje um grupo que viveu nessa terra há muito tempo atrás. Esse grupo eram pessoas fortes, gigantes, inteligentes, top. Eles são chamados de antediluvianos. O antediluviano era aquele homem forte, alto, a fisiologia deles totalmente diferente. Só que tinha uma questão: depois que o pecado entrou na terra, as gerações seguintes foram ficando cada vez mais maléficas. As pessoas, ou seja, os antediluvianos, deleitavam-se em cenas de prazer e perversidade. Não desejavam conhecer nada mais a respeito de Deus e logo passaram a negar a sua existência. Ensinavam os filhos a se curvarem diante das imagens e esculturas criadas por eles. O antediluviano começou a dizer: Deus não existe. Essa história de um Deus que criou tudo, isso não tem nada a ver. Tudo que Noé ensina e tudo que Noé acredita é besteira. O que existe são os nossos deuses, a imagem que nós criamos. E isso vai dar tão ruim para essas pessoas, porque o Criador de tudo é o nosso Deus. Mas aquelas pessoas negavam a existência de Deus. Aquelas pessoas permitiram que a sua vida de pecado não tivesse limites. Agora você começa a imaginar: sempre que Noé ia na aldeia comprar alguma coisa, as pessoas riam dele. As pessoas começavam a falar mal dele. Noé não matava, Noé não mentia, Noé era honesto. E as pessoas começavam a criticar e a rir da cara dele. Não era um quadro bacana. Imagine só, você que muitas vezes vira piada porque você não bebe, porque você não faz sexo antes do casamento, porque você não fuma, e agora as pessoas olham pra você e elas começam a rir de você porque você preferiu seguir a Deus. Entenda, Noé passou por tudo isso e mais um pouco. Deus ele havia instituído o casamento. Lembra de Adão e Eva? Ele fez um homem e a sua mulher, mas eles começaram a desrespeitar essa ordem. Um homem queria ter várias mulheres para casar, e as mulheres também queriam ter vários homens, e isso foi ficando normal naquela sociedade. A poligamia começou a ser praticada logo no início, embora fosse o contrário ao plano de Deus. Apesar de Deus ter dado uma só esposa a Adão, as pessoas decidiram seguir os seus desejos pecaminosos após a queda. Como resultado, o crime e o sofrimento aumentaram rapidamente. Nem casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Os homens se divertiam com a violência, sentiam prazer em destruir os animais. E agora a coisa foi ficando cada vez mais pervertida. Aquelas pessoas, elas tinham relações muito mal resolvidas. Tinha pessoas que eram casadas
traíam suas esposas, abandonavam suas famílias para ficar com uma outra pessoa e ali ia. Tudo isso foi aumentando ali o juízo deles. Deus não estava feliz com essa situação. Deus ele havia criado um mundo perfeito, um mundo de leis. E entenda isso, as leis de Deus são justas e nós precisamos seguir toda a lei do nosso Deus. Não siga a lei de Deus pela metade. Houve um momento em que Noé estava indo para o serviço dele, provavelmente. Era um dia normal. Até que Deus ele chama Noé e fala o seguinte: Noé, vem aqui. Fica imaginando agora Noé olhando para o lado e para o outro. Quem é que está me chamando? E agora Deus fala: Noé, eu preciso conversar com você. E Noé, conhecendo Deus, que ele era um homem fiel, ele fala: fala, Senhor, que eu vou te ouvir. E agora Deus chama e fala: você vai fazer uma arca, ela vai ter uma certa dimensão, uma certa altura. Deus deu ali a madeira correta, as plantas, o piche. Deus deu todas as instruções. E você vai ver na Bíblia que Noé seguiu tudo o que Deus mandou. Noé não seguiu pela metade, mas Noé seguiu a tudo o que Deus mandou. Isso é bem interessante. No final de tudo, a Bíblia não coloca que quando Deus chamou Noé, Noé tinha 500 anos de idade. Olha que interessante, o Noé tinha vivido muito. E agora com 500 anos ele recebe a missão mais importante de Deus: construir uma arca para salvar a família dele. Primeira coisa que você tem que entender: a tua principal missão é salvar a sua família. Continuando, quando Noé recebe essa missão, Noé ele se empenha para fazer aquela vontade de Deus. Ele passa 120 anos construindo a arca. Ou seja, Noé passa mais de 100 anos cortando a madeira, transformando aquela madeira nas tábuas para poder confeccionar a arca. O que você acha? Enquanto Noé estava ali construindo a arca, as pessoas que estavam lá ao redor olhando aquilo riam dele, caçoavam dele. Olha, Noé tá ficando doido, Noé tá caduco, Noé tá ali fazendo uma arca. Nunca choveu. É fanático. Ele tá ouvindo a voz de Deus. Ele é doido. Esse Deus dele que nem existe. Cristão é coisa doido. Não tem nada a ver. Cuidado, as críticas virão porque você obedece a Deus. Mas é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E Noé, ao obedecer, ele salvou ele e a família dele. E ele ainda convidou outros para serem salvos. E Noé passou mais de 100 anos convidando as pessoas. Aquelas pessoas não aceitaram o chamado. E tem mais: ninguém vai tão longe no pecado como aqueles que já receberam uma vez a luz, mas resistiram ao convincente Espírito de Deus. Entenda isso aqui. Hoje, o Espírito Santo ele sai tocando no coração de várias pessoas. Algumas pessoas vão ouvir a voz do Espírito Santo, elas vão entender que Deus está chamando, mas elas vão rejeitar ele. Esse tipo de pessoa dificilmente vai conseguir ser salva, porque ela rejeitou a voz do Espírito Santo. Aquelas pessoas ouviram o chamado, mas rejeitaram. E é pior, muito pior o quadro espiritual delas. Essas pessoas eram as principais a rejeitar a pregação de Noé e finalmente declararam que a lei divina não estava mais em vigor. Era o contrário do caráter de Deus, punir a desobediência. Tinham em mente a mente tão cegada pela rejeição que realmente acreditavam que a mensagem de Noé não passava de ilusão. Tá vendo? Essas pessoas elas diziam o seguinte: a lei de Deus não vale mais, Deus não castiga as pessoas, Deus é amor, seja o que você quiser ser. Essas pessoas botavam palavras na boca de Deus, sendo que Deus havia mandado construir a arca. Vocês estão entendendo? Algumas pessoas vêm dizer palavras e elas não dizem que é Deus que está mandando dizer. É mentira. Obedeça a voz de Deus, obedeça a palavra de Deus. Fica pior? Fica. Quando as pessoas se decidiram a não serem salvas, intensificou o bullying que Noé tinha que sofrer. Agora imagine a situação: Noé era pai de família, tinha que trabalhar, construir a arca, pregar o evangelho para que aquelas pessoas fossem salvas. As pessoas como um todo chamavam Noé de doido, de feio, fanático, que não tem nada a ver. Era fácil ou não era fácil para Noé? Nem um pingo fácil para Noé. Mas Noé desistiu? Noé permanecia como uma rocha em meio à tempestade. A ligação com Deus faz com que ele ficasse mais forte ainda na força do poder infinito. Quando nós nos ligamos com Deus, a pior missão que nós podemos receber, ela vai se tornar fácil, mas nós precisamos estar ligados com Deus. Mas Noé ele preferiu ficar ligado com Deus para ele cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. Houve um momento, a última tarde, Noé fez ali o último apelo àquelas pessoas. E sim, houve um primeiro dia de pregação, mas houve também o último dia de pregação. Aquele último momento de pregação, Noé vira para aquela multidão e ele fala: vocês já sabem da verdade. A porta da arca está aberta. Entrem
e se salvem. E fique imaginando que houve silêncio naquele momento. Agora as pessoas começam a olhar para os céus e várias aves vêm voando em direção à arca. O chão agora começa a tremer e agora eles vão olhar e vêm casais de animais. E tem um segredo aqui para você, viu? Tem uma turminha aí fora que vai dizer o seguinte: veio somente um casal. É mentira. De animais puros, segundo a Bíblia, veio 7 casais, tá bom? De animais impuros que veio somente um, mas dos puros vieram ali 7 casais de cada animal. Quando aqueles animais entram na arca, Noé ainda tem mais um momento para ele insistir para que aquelas pessoas entrem. Elas não entraram. Fica agora imaginando quantos jovens, quantas crianças, quantos pais e mães de família ali com seus bebês de colo estavam olhando Noé, mas preferiram rir da cara dele, preferiram chamar ele de fanático, de doido, preferiram dizer que ele era só um fundamentalista e que Deus é um Deus de amor e que ele não aplica nenhum tipo de juízo. Meus queridos, Deus é um Deus de amor e é pelo fato dele ser amor que ele vai aplicar o juízo. O juízo é para nos ensinar, não para nos corrigir, mas nós precisamos aprender. Noé agora vira para aquele povo e ouve a voz de Deus: entre na arca. Noé entrou. O espírito de profecia coloca que a porta da arca era muito pesada. Sozinha, aquela porta se fechou. E quando a porta da arca se fechou, todo mundo ficou olhando assustado. Talvez a espinha daquelas pessoas até tenha esfriado, mas ele entrou na arca junto com a família dele. Primeiro dia, choveu? Não. As pessoas ficavam olhando aquilo ali, não choveu. Segundo dia, choveu? Não. As pessoas começavam a rir. Terceiro dia, choveu? Não. As pessoas começaram a ir lá olhar e gritar: Noé, cadê a chuva? Noé. Veio o quarto dia, o quinto dia, sexto dia e nada de chuva. Esse momento foi o momento em que Noé foi provado. O espírito de profecia coloca que Noé ele teve que passar por esse tempo para que ele tivesse a certeza de que o que ele estava fazendo era da vontade de Deus e Deus é fiel. No sétimo dia começou a chover. Quando começou a chover, as pessoas começaram a ficar assustadas. Pasme, naquele momento a água, os rios começaram a transbordar. Depois que os rios começaram a transbordar, a chuva começou a aumentar. Rochas eram lançadas a quilômetros de distância, de altura. Elas caíam sobre os grandes jardins que eles faziam. As imagens de ídolos que eles faziam estavam sendo totalmente destruídas. As águas começaram a empurrar tudo. Naquele momento, homens mais fortes tentavam subir as grandes montanhas. Mulheres com bebês de colo amarravam seus filhos em animais para poder os animais levar os filhos para longe. Olha só que tristeza. Em vez de terem confiado na palavra de Deus, agora confiam em animais. Obviamente que eles perderam toda a vida, porque aquelas mães não confiaram em Deus, mas confiaram em animais. Olha só a diferença. Quando a chuva começou a aumentar, algumas pessoas já não tinham mais forças para nadar. Aquelas pessoas começavam a amaldiçoar a Deus. O espírito de profecia coloca que aqueles homens, aquelas mulheres eram tão maus que até naquele momento de juízo eles não estavam se humilhando e pedindo perdão para Deus. Alguns tentaram sim pedir perdão para Deus naquela hora, mas Deus não ouvia mais as preces. Por que, professor? Por que isso acontecia? Por que Deus é tão mau? Não, eles tiveram 120 anos para se arrepender. Eles não quiseram fazer isso. Isso nós chamamos de fechamento da porta de oportunidade de salvação, fechamento da porta da graça. Nem sempre o perdão vai estar disponível para todos nós. Se tem um tempo que é para pedir perdão, esse tempo é agora. Aqueles homens e aquelas mulheres tiveram que ver seus filhos, suas esposas, suas famílias morrer afogados, porque eles não quiseram se arrepender. O espírito de profecia coloca que até Satanás ficou com medo de morrer afogado, porque a tempestade era muito poderosa. No final de tudo, aqueles homens certos de que estavam perdidos amaldiçoaram a Deus e morreram naquela situação. Meus queridos, nesse momento eu preciso que você pense e reflita. Deus não vem aplicar juízo para castigar. Deus ele precisa aplicar um juízo para nos fazer parar com o pecado. Antes dele aplicar aquele juízo, imagine quantos abusos, quantos assassinatos, quantos roubos, quanta injustiça não estava acontecendo no mundo naquele tempo. E Deus não podia ficar de braço cruzado. Mas antes de destruir todo mundo, Deus deu 120 anos para eles se arrependerem. Eles não quiseram se arrepender, tiveram que morrer todos afogados. Esse processo nós vamos chamar de juízo executivo, quando Deus executa um juízo para nós aprendermos alguma lição. Hoje, através desse vídeo, eu quero que você pense sobre isso. Quando Noé entrou naquela arca, ele fez um convite de salvação. Ninguém aceitou. Quando o juízo caiu sobre aquelas pessoas elas não tinham mais a possibilidade de se arrepender. E nem iriam se arrepender, porque na hora da morte amaldiçoavam o nome de Deus.
quanto mais Noé insistia para que eles fossem salvos, mais zombarias, mais mentiras, mais narrativas mentirosas eles levantavam contra Noé. Você aprenda hoje. Obedecer a Deus é melhor do que desobedecer. Obedeça a Deus e tenha vida, e vida em abundância. Desejo que depois desse vídeo você pense mais sobre essas questões e entenda, haverá um juízo, e esse juízo logo será executivo. E no dia do juízo executivo, que nós possamos estar do lado daqueles que escolheram obedecer a Deus para ter vida e vida eterna. Valeu, pessoal! Uau!